Muitos de nós crescemos com uma ideia fixa na mente, a de que o céu é um lugar distante, guardado atrás das nuvens, que só visitaremos depois que a vida terminar. Essa história antiga transformou a nossa rotina em uma sala de espera cansativa, onde a felicidade é adiada e o sofrimento parece ser a única condição para merecer o paraíso. Passamos os anos olhando para cima, procurando um sinal de aprovação no teto do mundo, sem perceber que essa busca por um endereço físico nos afasta do verdadeiro segredo. O peso de carregar essa espera revela que o nosso olhar está apontado para a direção errada. Essa herança cultural nos ensinou a tolerar a dor do presente sob a desculpa de que o alívio divino pertence ao futuro. Essa lógica colocou o ser humano na condição de um mendigo espiritual, alguém que caminha arrastando frustrações enquanto tenta acumular méritos para cruzar um portão de ouro. Mas a verdade guardada nos textos mais profundos esconde uma chave que vira esse conceito do avesso. Quando a mente humana para de procurar respostas no mapa do mundo exterior, uma rachadura se abre nas velhas certezas religiosas. Onde pulsa o paraíso, se ele não está em nenhum ponto do espaço? Aqui, você é lembrado de que a busca lá fora é justamente o véu que esconde a sua própria força interior. O canal Viva o Fim foi criado para ser o espaço acolhedor onde a sua consciência é constantemente despertada do sono, provocado pelas aparências mundanas. Inscrever-se nesta jornada de descoberta e compartilhar este conteúdo com quem também cansou de explicações vazias não é apenas um apoio ao canal, mas o passo inicial para quebrar essa ilusão coletiva. Escreva abaixo nos comentários o que muda dentro de você ao perceber esse engano. Faça parte deste movimento de despertar espiritual. Ao mergulhar nas obras de Neville, começamos a compreender que o maior erro de quem busca a transformação é tentar enxergar com os olhos físicos aquilo que primeiro deveria se tornar na mente. A ilusão de que o tempo vai nos aproximar do que queremos cai por terra quando olhamos para a psicologia da mente. Quem vive esperando algo do amanhã está, na verdade, afirmando a falta hoje. Se a mente está presa na falta, o mundo físico apenas reflete e multiplica essa mesma escassez. O mistério começa a clarear quando retiramos do céu a ideia de distância e de tempo futuro. É por isso que o registro deixado em Lucas, capítulo 17, versículo 21, guarda um impacto capaz de transformar nossa visão. O texto afirma que o reino de Deus não vem com observação externa, porque ele está dentro de vós. Traduzindo em termos práticos, reino significa o controle absoluto, Deus representa a causa invisível e dentro de vós aponta diretamente para a sua percepção consciente. A frase destrói a geografia religiosa, mas abre um conflito incômodo na mente de quem escuta. Se esse estado divino habita o interior agora, por que a vida prática ainda mostra o oposto? Quando nos deparamos com o caos dos dias, com as contas acumuladas e os relacionamentos desgastados, a afirmação de que o paraíso está no interior parece uma afronta à nossa inteligência. Olhamos ao redor e tudo o que vemos é a rigidez da matéria nos dizendo que somos limitados. Essa contradição violenta gera uma espécie de revolta secreta na mente de quem tenta aplicar as técnicas sem sucesso. O homem comum se sente traído pela própria esperança, sem compreender que os olhos físicos são incapazes de enxergar a raiz invisível que sustenta os fatos. O erro está em acreditar que a tela do mundo exterior dita as regras do jogo. Ao estudar profundamente as lições de Neville, percebemos que o mundo material não é uma fábrica de realidades, mas uma gigantesca sala de espelhos. Tudo o que ganha forma, peso e volume diante de nós é o reflexo inevitável de um estado psicológico que aceitamos como verdadeiro no passado. Tentar mudar as condições externas lutando contra os acontecimentos é tão inútil quanto tentar limpar o próprio rosto esfregando o vidro do espelho da parede. Enquanto o ser humano se mantiver escravizado pelo que os sentidos atestam, ele continuará mudando apenas o cenário exterior, sem jamais tocar na força real. Existe um mecanismo oculto que perpetua essa cegueira. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira habitando um verdadeiro inferno mental,
enquanto faz promessas e sacrifícios para alcançar o céu depois da morte. Elas não percebem que o inferno e o céu não são recompensas morais ou punições divinas, mas frequências puras da nossa atenção. Quando você adormece remoendo a falta de dinheiro, o medo da solidão ou a mágoa de uma traição, você está, naquele exato instante, assinando o contrato de permanência em um estado infernal de consciência. O que o mundo chama de destino é apenas a colheita cega daquilo que plantamos no escuro da nossa própria mente. Mas como desatar esse nó se o sofrimento parece tão real? O sofrimento físico ganha uma força imensa porque fomos condicionados a acreditar que a verdade está naquilo que tocamos e vemos. Esse hábito antigo de reagir ao mundo de fora cria um ciclo fechado onde o homem acorda, olha para a escassez, sente angústia e, por consequência, projeta mais escassez para o dia seguinte. É uma prisão invisível com portas abertas, onde o prisioneiro se recusa a sair porque acredita que a chave está nas mãos de um juiz externo. O desespero aumenta na medida em que percebemos que nenhuma ação física consegue romper essa corrente. O verdadeiro segredo não exige esforço muscular, mas exige uma mudança que a maioria rejeita. Para que a luz do céu interior consiga rasgar a escuridão da nossa realidade prática, é necessário compreender que o homem atual, cheio de medos e defesas, não pode atravessar esse portal. Existe uma barreira psicológica intransponível que impede a mente comum de experimentar a plenitude, enquanto insistir em carregar a identidade antiga. É aqui que os ensinamentos contidos nas Escrituras começam a revelar sua verdadeira face, apontando para um processo drástico de morte e renascimento que nada tem a ver com rituais de igrejas. Há um enigma perturbador sobre a visão humana que desmascara quem realmente somos quando ninguém está olhando. O conflito se torna inevitável quando percebemos que fomos ensinados a consertar o reflexo em vez de mudar o rosto. A mente humana entra em colapso ao notar que todas as tentativas de melhorar de vida, por meio do esforço físico, foram apenas formas de enxugar gelo. Ficamos presos entre o desejo que queima no peito e a realidade fria que os olhos teimam em mostrar. Esse choque interno quebra a nossa velha visão de mundo e joga por terra a illusions de que somos vítimas das circunstâncias. O que antes parecia destino começa a se revelar como um padrão. As peças espalhadas da verdade começam a se juntar na nossa mente. Ao mergulhar nas lições de Neville, descobrimos que para habitar uma nova realidade exterior, precisamos primeiro deixar morrer a versão atual de nós mesmos. Não dá para carregar a mente de quem está endividado para um estado de riqueza, nem levar a solidão para um ambiente de amor puro. A velha identidade luta para sobreviver usando o medo como escudo, mas o colapso dessa visão é o único caminho para o despertar. É um instante tenso, onde a mente se vê obrigada a abrir mão do que conhece. É justamente aqui que um ensinamento crucial ganha um sentido completamente novo e arrebatador. No livro de João, capítulo 3, versículo 3, encontramos uma afirmação que as religiões costumam cobrir com rituais, mas que esconde uma lei da psicologia humana. O texto diz que, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos examinar isso. Nascer significa mudar a origem da sua identidade. De novo indica um recomeço total a partir de outra base. Ver exige uma mudança na percepção ocular, e reino representa a realidade governada pelo poder da própria mente. Essa passagem bíblica não está falando sobre uma transformação física após a morte ou um batismo em águas sagradas. Ela está revelando que ver o céu exige uma mudança drástica de estado interior agora, e não uma viagem espacial para um paraíso distante depois do fim da vida. O texto deixa claro que o impedimento para enxergar o reino não é a falta de merecimento moral, mas a imagem de permanecer olhando o mundo através dos olhos do velho homem. Enquanto você se enxergar como alguém injustiçado, essa será a única versão da realidade que sua mente conseguirá projetar lá fora. O colapso da antiga visão acontece quando aceitamos que a realidade que nos cerca é um espelho perfeito do nosso nível de consciência. Se o céu fosse um lugar geográfico,
Bastaria mudar de endereço físico para encontrar a paz definitiva, mas a experiência humana mostra que levamos nossos fantasmas internos para onde quer que a gente vá. As peças começam a se encaixar, mas uma dúvida ainda mais profunda brota no horizonte desse entendimento. Se a entrada no paraíso depende de nascer de novo em um novo estado mental, qual é o segredo prático para morrer para a falta sem assustar os sentidos? Para morrer para a falta, o homem tenta lutar contra o que vê, mas a própria luta mantém a escassez viva na mente. O segredo real não está em combater a escuridão do lado de fora, mas em acender a luz do lado de dentro. Quando você foca sua atenção nas dívidas ou na solidão, você está alimentando esses estados com a sua própria energia vital. O mundo físico parece real e sólido demais para ser ignorado, e é exatamente nesse ponto que a armadilha se fecha sobre nós. Ficamos presos em uma tentativa desesperada de mudar as aparências usando as aparências, uma ilusão exaustiva. Aqui, sua consciência é constantemente despertada para que você assuma o controle do seu destino espiritual. O canal Viva o Fim é o seu ponto de encontro com a verdade oculta, um espaço de acolhimento onde a pressa do mundo exterior dá lugar ao entendimento profundo do ser. Ao curtir este conteúdo e fazer parte da nossa comunidade, você ajuda a fortalecer uma rede de pessoas que decidiram parar de viver de migalhas emocionais e religiosas. Deixe o seu like e compartilhe este conhecimento com alguém que precisa acordar hoje. O seu despertar é a semente do novo mundo. Estudando profundamente as lições de Neville, descobrimos que a mente não consegue sustentar dois senhores ao mesmo tempo. Você não pode se sentir um fracassado e desejar a vitória esperando que o futuro resolva essa equação. O ato de desejar algo com ansiedade é o testemunho mais claro de que você não possui aquilo que quer. Enquanto houver um espaço de tempo entre quem você é hoje e o que você deseja ser amanhã, o céu continuará sendo uma promessa vazia. A distância não está nos quilômetros ou nos anos, mas na separação psicológica que você mantém dentro de si. A grande reviravolta acontece quando paramos de pedir e começamos a assumir o estado desejado na imaginação pura. O homem condicionado acredita que precisa ver para crer, mas a lei da consciência exige que você creia para depois ver refletido na matéria. Essa mudança de postura exige uma coragem que a maioria das pessoas não possui, pois significa ignorar o saldo da conta bancária, o diagnóstico médico ou a solidão do quarto. É um mergulho no escuro, onde a única garantia é a própria certeza interior de que a consciência é a única realidade. Mas como manter essa postura firme? Essa firmeza não nasce da força de vontade humana, mas de um repouso absoluto no sentimento do desejo já realizado. Quando você se veste psicologicamente com a sensação de já ser aquilo que tanto busca, a necessidade de esperar desaparece por completo. O cérebro para de procurar o céu no futuro porque a alma encontrou a plenitude no momento presente. No entanto, o mistério se aprofunda quando percebemos que a maioria das pessoas confunde esse repouso com preguiça ou ilusão. Há uma linha fina e invisível que separa a fantasia estéril da verdadeira criação espiritual. A linha tênue entre a fantasia vazia e a verdadeira criação espiritual se desfaz quando compreendemos a natureza do sentimento. Fantasiar é apenas olhar para uma imagem de fora, desejando que ela se torne real no amanhã. Criar, segundo as lições que aprendi nas obras de Neville, é ocupar o lugar dessa imagem até que o seu corpo inteiro sinta a vibração da realidade já presente. O céu que a maioria tenta imaginar com esforço mental é apenas uma projeção dourada dos medos terrenos. O verdadeiro céu começa a dar as caras quando paramos de desenhar nuvens e passamos a habitar a certeza de que a consciência já contém tudo. É nesse ponto que o quebra-cabeça bíblico revela seu desenho perfeito, unindo os fios que a teologia dogmática deixou soltos ao longo dos séculos. Se cruzarmos o aviso de Lucas, capítulo 17, versículo 21, sobre o reino estar estritamente dentro de vós, com a ordem de João, capítulo 3, versículo 3,
de que é preciso nascer de novo para enxergar essa dimensão, a ilusão geográfica desmorona por completo. O nascimento bíblico não é futuro, mas a troca imediata de autopercepção. Você só entra no céu quando permite que a identidade antiga, que se alimenta de queixas, seja totalmente dissolvida. Quando essa dissolução acontece, o título deste encontro começa a revelar sua verdadeira e assustadora força. O céu não é o que você imagina, porque a própria ação de imaginar, da forma como o mundo ensina, pressupõe que você está aqui embaixo e o seu desejo está lá no alto. Essa separação mental cria um abismo intransponível. A mecânica oculta da consciência mostra que elevar-se não significa flutuar pelo espaço, mas sintonizar a mente com a frequência exata da solução. O paraíso deixa de ser um mistério teológico e se transforma em um estado psicológico disponível neste exato segundo, esperando apenas o seu consentimento. No entanto, dar esse consentimento exige abrir mão do vício de sofrer e de justificar as próprias fraquezas. A maioria dos seres humanos prefere a segurança de um inferno conhecido à responsabilidade de um céu que depende apenas da sua própria disciplina mental. Ficamos presos no portão de entrada, porque insistimos em olhar para trás, checando se as velhas condições materiais continuam ditando o nosso valor. Ao sintonizar com a obra de Neville, descobrimos que o olhar fixo no passado opera como uma âncora que prende a balsa da consciência nas águas escuras da escassez. O acesso ao topo exige uma renúncia que poucos toleram. Essa renúncia consiste em fechar os olhos para o testemunho dos sentidos e decretar de forma silenciosa que a vitória já é um fato consumado. É a passagem do estado de quem busca para o estado de quem possui. Quando o homem realiza esse movimento, a estrutura do tempo cronológico sofre uma torção violenta, trazendo para o agora o que antes parecia distante. As antigas barreiras religiosas começam a desabar uma a uma, preparando a mente para o choque da última verdade. Existe uma última peça nesse mapa que muda o significado de tudo o que você vive o até hoje, e ela está prestes a ser revelada de forma inevitável. A última verdade começa a se desenhar quando paramos de enxergar o céu como um prêmio distante e passamos a compreendê-lo como a própria fundação da mente liberta. Durante séculos, a humanidade foi induzida a acreditar que o paraíso exigia uma jornada espacial ou espiritual após o último suspiro do corpo. Essa mentira conveniente escondeu o fato de que a consciência humana é o único palco onde a realidade ganha vida. Ao mudarmos a nossa percepção interna, quebramos as correntes que nos mantinham presos ao chão da escassez e da dor cotidiana. O topo nunca esteve longe dos nossos pés. Ao sintonizar com as obras de Neville, descobrimos que a verdadeira oração não é um pedido direcionado a um Deus externo, mas o ato místico de reivindicar a posse do desejo no agora. O homem que clama por socorro ajoelhado diante de um altar invisível está apenas reforçando a sua própria miséria. Ele chora pela falta e o espelho da matéria devolve mais motivos para chorar. O verdadeiro céu surge no momento em que você silencia o barulho dos sentidos e assume o sentimento de que a sua busca terminou. É a passagem da escuridão do medo para a luz da certeza psicológica absoluta. Toda a estrutura das escrituras sagradas converge para esse ponto único de mutação interior. Quando unimos as peças do quebra-cabeça, percebemos que o reino que está dentro de vós e a necessidade de nascer de novo são partes da mesma engrenagem da consciência. O texto antigo não está distribuindo ordens morais, mas descrevendo o funcionamento da máquina da percepção. O céu deixa de ser um teto físico para se tornar a mente incondicionada, o solo de todas as realidades possíveis. Entender isso quebra o espanto diante do aparente poder que o mundo exterior exerce sobre os nossos dias. Aqui o título da nossa jornada explode com um significado que a maioria das mentes comuns é incapaz de suportar. O céu não é o que você imagina, porque a sua imaginação antiga estava viciada em desenhar cenários de fuga, portões dourados e recompensas adiadas. O verdadeiro céu é a própria imaginação humana quando ela se liberta do jugo dos sentidos
e repousa no sentimento de plenitude. Ele não é uma recompensa pela sua bondade exterior, mas o resultado inevitável de sua postura interna. Deixamos de ser pedintes do destino e assumimos a soberania da própria vida prática. No entanto, essa libertação traz consigo uma exigência oculta que a maioria das pessoas tenta evitar a todo custo. Se o paraíso é um estado de consciência disponível agora, a existência do inferno cotidiano também passa a ser de total responsabilidade de quem o habita. O homem acorda do sono religioso apenas para se deparar com o peso de ser o único criador do seu próprio sofrimento. As ilusões externas foram destruídas, mas uma última parede ainda bloqueia a entrada definitiva nesse reino interior. Há uma instrução final deixada por Cristo que pouca gente compreende. A instrução definitiva para acessar essa dimensão oculta está registrada em Mateus capítulo 6, versículo 33, que ordena buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Ao traduzirmos esse código palavra por palavra, descobrimos que buscar significa sintonizar a atenção. Primeiro indica que a consciência antecede a matéria. Reino denota o estado de plenitude interior e justiça representa agir conforme a lei da suposição. A promessa deixa claro que as coisas do mundo exterior não são alvos a serem caçados, mas consequências inevitáveis. É aqui que a promessa contida no título explode com toda a sua força na sua mente. O céu não é o que você imagina, porque ele nunca foi um cenário desenhado pela fantasia humana. O verdadeiro paraíso é a própria consciência, repousando na certeza absoluta de que o desejo já é uma realidade presente no plano invisível. Quando você compreende que elevar-se nos céus significa apenas elevar o seu estado interno, a ilusão do tempo desmorona e a liberdade se torna imediata. O céu deixa de ser um prêmio futuro condicionado ao merecimento para se revelar como a fundação de um poder criador que sempre esteve disponível. Neste instante, um sentimento de profunda admiração toma conta do seu ser ao perceber que você já habitou breves momentos de céu ao longo da vida, sem saber o nome correto daquela paz. Toda vez que sentiu gratidão pura ou a quietude de que tudo estava bem, você estava cruzando os portões dessa dimensão interior. Você nunca mais lerá as escrituras sagradas da mesma maneira, pois agora sabe que as chaves do reino estão em suas mãos. A sua vida prática pode ser completamente diferente na proporção direta em que você escolhe viver e respirar a partir do fim, assumindo a soberania absoluta do seu mundo. Permanecer firme até o encerramento desta investigação revela que você possui uma coragem intelectual e espiritual extremamente rara no mundo atual. Enquanto a maioria das pessoas prefere continuar adormecida no conforto das ilusões religiosas ou no papel de vítima das circunstâncias, você teve a ousadia de questionar as velhas certezas e acolher a verdade. Você agora faz parte de um grupo restrito de buscadores que decidiram assumir a responsabilidade pela própria existência. Essa escolha não nasce do ego ou do orgulho, mas da disposição sincera de acordar para a divindade do íntimo. O despertar o torna infinitamente maior do que quando este encontro começou, desatando os nós que prendiam a sua mente ao medo e à eterna espera. A sua caminhada não o transforma em alguém superior aos outros ao redor, mas o coloca em um patamar soberano acima da versão antiga e limitada de si mesmo. O velho homem que dependia das aparências para ter paz. O mistério foi decifrado e o mapa psicológico está totalmente traçado diante dos seus olhos. O céu nunca foi um destino distante, onde se chega após a morte física. Ele é o único ponto de partida real para quem deseja governar a vida.